Então, agora nesse quarto e último bloco da aula, eu vou apresentar a vocês as condições específicas, porque até então, a despeito dessas divergências que eu apresentei, teóricas, entre aqueles que trabalham com teoria própria do processo penal e teoria geral do processo, nós temos condições, essas condições que eu apresentei são condições gerais, que se aplicam a qualquer ação penal. Só que nós temos condições chamadas específicas. Dependendo da ação penal, dependendo do tipo penal, né, nós temos condições específicas. Então, a primeira condição específica é a representação da vítima. Ou seja, como eu já falei na aula anterior, quando classifiquei as ações, existem ações penais públicas que são condicionadas, o próprio nome já diz, à representação da vítima. Então, quando a lei exige a representação da vítima, essa manifestação de vontade da vítima nada mais é do que uma condição específica para o exercício do direito de ação, de tal maneira que o Ministério Público só pode exercer esse direito de ação caso a vítima tenha representado. Também é uma condição específica para o regular exercício do direito de ação a requisição do ministro da Justiça. Então, a requisição do ministro da Justiça, exigida em alguns tipos penais, como no exemplo que eu dei dos crimes praticados contra a honra do presidente da República, é uma condição específica do direito de ação. Uma terceira condição específica para o regular exercício do direito de ação é a existência de poderes especiais na procuração outorgada ao advogado ou defensor. Nesse caso, as ações penais privadas, é preciso que o poder para propor a ação penal esteja outorgado expressamente. Não basta aquela procuração genérica com uma cláusula ad judicia outorgando os poderes dessa cláusula. É preciso que, para além da cláusula, seja outorgado também o poder de propor uma ação penal, de exercer o direito de ação. Tá? Então tem que estar expresso isso na procuração, tem que descrever, ainda que de forma sucinta, sobre que fato se trata e outorgar expressamente os poderes para propor a ação. Esses poderes especiais também devem constar na procuração quando o advogado vai fazer a representação. Então, quando o advogado vai representar, né, ou pela vítima, ele também deve ter poderes especiais. Tá? Quarta condição especial é a entrada no território nacional. Em alguns casos é preciso que o acusado esteja dentro do território nacional para que a ação possa ser proposta, e nesses casos o ingresso, né, no território nacional é uma condição, tá? Quando exigido pela lei. Também é exigido pela lei quando o trânsito em julgado da anulação do casamento, de uma ação de anulação de casamento, em casos em que a lei prevê, né, em crimes contra o casamento, a lei prevê que tem que existir o trânsito em julgado da ação de anulação do casamento para poder propor a ação em crimes específicos. E, por fim, a autorização da Câmara dos Deputados para, para, para que a ação penal seja recebida no caso dos crimes em que o réu é o presidente da República, como aconteceu, por exemplo, com o Temer, né? O Janot propôs a ação penal contra o Temer, mas o Supremo Tribunal Federal só poderia receber a ação penal e dar início ao processo se a Câmara dos Deputados autorizasse, e a Câmara dos Deputados não autorizou por duas vezes, inclusive, de tal maneira que o Supremo não pôde receber a ação e não deu início ao processo contra o Temer enquanto presidente da República, mas também tão logo terminou o mandato
do Temer, ele teve a sua ação recebida em primeira instância, até porque a competência deixou de ser do Supremo Tribunal Federal e deixou de ser exigida essa condição específica para o regular exercício do direito de ação, que é a autorização da Câmara dos Deputados. Essas são as condições específicas para o regular exercício do direito de ação.